Tico e o Teco são irmãos gêmeos. Quase idênticos, eles nasceram da mesma ninhada há pouco mais de 5 anos. Logo foram adotados pela Heloísa e o Matheus, que cuidam deles como se fossem verdadeiras preciosidades. Isso porque esses animaizinhos são bastante sensíveis e apegados aos donos. Na época a gente trabalhava fora e a gente ficou pensando, né? Queria um bichinho para casa e tudo, mas todas as possibilidades requer mais atenção, né? O cachorrinho eu acho que ia ficar sofrendo bastante, porque ele tem que estar sempre com o dono por perto, né? O gato gosta muito de passear e a gente mora em apartamento. E aí o coelho, ele é um bichinho noturno. Então, o tempo que a gente estava fora de casa, eles estavam dormindo. E quando a gente chegava, eles começavam a ficar mais ativos. Então, a gente conseguia interagir mais com eles. Então, a decisão foi tomada baseada nisso. E quando você vê eles assim e pega esse pelinho macio, não tem como, a gente se apaixona na hora, assim, né? Nessa época do ano, por conta da Páscoa, eles ganham ainda mais destaque e ficam em evidência, inclusive como opção de presente. Isso porque, para algumas religiões, são vistos como símbolo de fertilidade. Já na antiguidade, na iconografia bizantina, Bizâncio, hoje seria a Turquia, lá Cristo ressuscitado aparece como um coelho. Ou seja, ele traz vida da morte. E Ambrósio de Milão, no século IV, ele viu o coelho da neve como símbolo de transformação, porque o coelho mudava a pele dele, a cor do pelo dele nesse período. E aí também associou à ressurreição de Jesus. E como a Páscoa no hemisfério norte acontece na primavera, o coelho saía, depois do longo inverno, ele passeava pelo campo e pelos jardins. E aí ele também é o animal que primeiro traz filhotes na primavera. Disse que pode criar até 20 vezes por ano. E aí ele foi associado à fertilidade e à vida nova. Apesar de serem fofos, tranquilos e realmente especiais, é muito importante ter bastante consciência antes de adotar um. Esse veterinário explica que os coelhinhos têm muitas características que a maioria das pessoas desconhece. Os coelhos eles são lagomorfos, assim como as lebres. Né, eles apresentam 2 pares de incisivos superiores, né? Um deles é o verdadeiro, o incisivo verdadeiro, e por trás desse incisivo verdadeiro tem um incisivo que é um acessório, na verdade. Então, os roedores, propriamente ditos, né, eles possuem somente esse par de incisivo superior, eles não possuem esse acessório que fica escondidinho. Por isso que a gente até diferencia, claro, entre outras particularidades, mas basicamente essa é a principal diferença entre eles. Na natureza, os coelhinhos são vistos como presas, por isso que eles são tão quietinhos e têm um pouquinho de medo. E é por isso que é importante ter um ambiente adequado, saudável e fechado para eles. Mas isso não significa gaiolas. Esses animaizinhos não podem viver em gaiolas, eles precisam viver livres dentro do apartamento. Não é só ter dentro de uma gaiola, dar uma cenoura, dar um capim e tá tudo certo. Não, eles são animais que eles precisam, né, de acompanhamento veterinário, né, a cada 6 meses, a cada 1 ano, né, de exames complementares, precisam de uma dieta balanceada. Então a gente separa a alimentação deles como se fosse uma pirâmide alimentar mesmo, onde a base dessa pirâmide corresponde a 60%, 70%, que é o feno, né, o feno de capim, por conta da parte dentária deles e a parte gastrointestinal também. Então as pessoas às vezes acham que eles não necessitam de tantos cuidados. Muita gente acha que eles vivem pouco também, então o coelhinho é um animal que pode viver 14 anos, né? Tem uma expectativa de vida bastante grande. E agora é bastante crítico, né? As pessoas acabam fazendo sorteios, dando em escolinhas, em escolas, né? Pegando esses coelhos realmente para esse período de Páscoa, mas depois esses coelhos acabam sendo descartados. Para quem tem uma dessas fofuras em casa, como a Heloísa e o Matheus, e cuida direitinho, a vida é muito mais alegre. É a alegria da casa e, na verdade, a gente fala que a casa é deles, a gente vive junto com eles, né? Que quem cuida aqui são eles. E agora, trabalhando em casa ainda, é bem mais gostoso, que eu trabalho aqui, embaixo da mesa. Aí eles ficam aqui no cantinho, sempre do meu lado ali, ou do lado da Heloísa, na caminha deles ali também. E direto a gente está trabalhando, vai lá, brinca um pouquinho com eles, volta. E se engana quem pensa que esses animaizinhos não se apegam aos donos. Muito pelo contrário, eles são tão apegados quanto qualquer outro pet.
Sim, eles se apegam. Eles vão te esperar chegar em casa, atrás da porta, né? Eles vão esperar tu botar comida para eles, vão subir no sofá contigo. Claro, a gente está falando de um animal que tem acesso livre, né, aos ambientes. Mas eles super sabem e super vão te dar atenção também e carinho, assim, eles são super afetuosos. Fofos, curiosos e muito lindos, é verdade, mas precisam ser adotados com responsabilidade.